3 estratégias simples que vão salvar o seu writing na prova de proficiência. Eu sei que a gente não está acostumado a escrever, nem quando é aluno, nem quando é professor, nem em português. Dificilmente a gente escreve em português, a não ser algumas notas na agenda, e hoje em dia muita gente nem isso não escreve, não é mesmo? Mas a parte escrita é uma parte fundamental das provas de proficiência e existem algumas estratégias que são simples e até óbvias, mas que pouca gente fala e que podem salvar sua pele na hora do writing. A primeira delas diz respeito ao conteúdo, que é na hora da avaliação chamada de content. Significa simplesmente responder a questão. Débora, mas isso é tão óbvio. Eu sei, e muita gente erra exatamente nisso. Talvez por ser óbvio demais, não sei, ou por não prestar atenção. Qual é a técnica para que você consiga cobrir tudo que é pedido? Leia o enunciado e sublinhe o que você precisa incluir. Não deixe passar nada. Quando você terminar de escrever, volta para a questão e checa se você realmente incluiu todas as informações necessárias. Se você vai prestar o Beat You First, você vai ter lá na hora do essay, por exemplo, vai ter 3 coisas para você incluir. Então, tem a questão, né, que é a instrução sobre o que você tem que incluir. E aí vai estar escrito assim: include these ideas. Include information about. One, o primeiro tópico, eles vão dar ali. Two, o segundo tópico, eles vão dar ali. E 3, your own idea. Vai estar assim, uns pontinhos e entre parênteses, your own idea. Esse your own idea, você vai colocar um outro tópico para abordar. No seu essay, você vai precisar de 3 pontos principais, sendo 2 que foram dados pelo teste e um que você mesmo vai incluir. Então, não incluir esse terceiro ponto faz com que você perca ponto. Não responder a pergunta que foi feita no enunciado faz com que você não pontue alto na questão de content, que é uma parte muito simples de se pontuar e de se atender a todos os critérios. Mas presta atenção, aqui vai outra dica. Não é só falar sobre os pontos que estão ali, né, no essay. Então, point 1, point 2, point 3, your own idea, e só falar sobre aquilo muito brevemente. Não, você precisa mencionar e justificar a sua opinião. Então, por que que aquilo pode ser bom ou ruim e por quê? Lembra que isso também é parte do content. Você saber explicar, justificar a sua opinião. O segundo ponto, que é muito óbvio e muito simples de você atender esse critério, é organization. É você saber qual é o layout que precisa ser para cada tipo de writing. Então, se você vai escrever um essay, normalmente um essay tem 4 ou 5 parágrafos, sendo uma introdução, 3 corpos, vamos dizer assim, né? 3 body paragraphs, 3 body paragraphs and a conclusion. Então, você vai fazer a sua introdução, falar sobre os prós e contras dos 3 pontos e concluir. Às vezes você não tem 3 body paragraphs, você tem 2. Mas aí você vai construir o seu writing dessa forma e você organiza de uma forma que seja adequada para a tarefa que você vai fazer. Já se você vai fazer um artigo, é importantíssimo você ter uma introdução, o corpo do artigo e uma conclusão. Para o report, isso é diferente. Já é um outro esquema, mas é imprescindível que você saiba o que cada tipo de writing pede. O que é considerado organização para cada tipo de writing? Vou te dar um spoiler. No report, você vai precisar de heading e subheadings. Então você precisa de um título principal e vários subtítulos, dependendo dos aspectos que você vai incluir no seu report. E isso, com conhecimento básico de diferentes tipos de writing, você consegue garantir uma nota boa. E o terceiro ponto, que precisa de um pouco mais de atenção, eu não diria aqui que seja assim tão fácil, mas tem que ter muita atenção na hora da escrita, é language. Débora, lógico, tem que ter cuidado no language. Você está produzindo um pedaço, um texto para uma prova internacional. Sim, mas aqui a gente vai cair na parte. Sabe aqueles erros bobos do language? Aqueles misspelling, aquela coisa que você escreve errado e você esqueceu um L, ou você trocou um S por Z, ou você, enfim, escreveu na hora de digitar, aconteceu ali um typo. Você vai ter que tomar um cuidado extra com esse tipo de coisa no dia da sua prova, porque isso vai
tirar ponto seu. Então, apesar disso acontecer no dia a dia, a gente sabe que acontece. Se você estiver fazendo paper-based, escreveu errado, vai lá, risca em cima, reescreve do lado, não tem problema nenhum. Se você estiver escrevendo pelo computador, aí tem que ser ainda mais atento. Então, qual é a minha recomendação? Eu recomendo que ao final do seu writing piece, você volte e leia com muita atenção para erros gramaticais e para erros de spelling. Toma muito cuidado para ver se você não confundiu o verb tenses, para ver se você não escreveu alguma palavra errada, porque senão você não vai pontuar muito bem nessas áreas. Outra dica muito importante nessa questão de language, principalmente para quem está se preparando aí para o B2 First, é evite frases muito simples. Isso acontece muito com as pessoas que começam a treinar para o preparatório do B2 First. O primeiro writing delas fica bem assim, sabe o primeiro ano da escola? I went to school. I saw my friends. We played at the park. São várias frasezinhas simples que são muito first graders. Como é que a gente melhora isso? Como é que a gente torna isso mais interessante? A gente vai conectando as frases. Então, in my first day of school, I met many new friends, and even though we had never met each other before, we had a lot of fun in the park. Mudou completamente, fala a verdade. Então, evitar essas frases muito quebradinhas, linkando com relative pronouns. Então, the best moment I had was when I met my best friend who has been my best friend for 10 years. Mas usando relative pronouns, por exemplo, como who, where, when. Usando connectors como whereas, on the other hand, even though. Usando discourse markers como at that time, since then. Essas palavras e expressões vão tornar o seu writing mais maduro e vão passar uma impressão de comando do idioma muito maior quando a pessoa for corrigir o que você escreveu. E se você quer receber gratuitamente um checklist do Writing First Class, clica no link aqui abaixo, vou deixar para você de presente, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e te vejo no próximo. See you!